Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que há tempo já tenho olhado para ela e é algo que nós, assim, apesar de estar na igreja e ouvirmos tanto ela, a gente ainda não tem consciência do que ela é, do que ela representa. E um dos papéis da igreja é resgatar a verdade, é trazer de volta ou firmar aquilo que se desviou ou que está se perdendo. A luta dos apóstolos no início da igreja, uma das lutas, além de enfrentar a oposição daqueles que não queriam que o evangelho fosse pregado, uma das lutas deles era fazer com que a verdade, a doutrina, fosse cristalizada, clara, trazida à luz, para que não se confundisse a mentira, a heresia com aquilo que era verdadeiro. A igreja é chamada de coluna e baluarte da verdade. Então, nós estamos aqui, como o pastor Naldo disse, para alcançar várias pessoas, esticar a nossa tenda, fincar nossas estacas, trazer de volta aqueles que deixaram, por algum motivo. Porém, nós só podemos fazer isso se o nosso ambiente for sadio, se o nosso ambiente for cercado pela verdade, pela palavra de Deus. Porque trazer alguém que está no mundo para um lugar onde a verdade não está, é melhor que ele fique no mundo. Porque se não há a verdade, nós também estamos perdidos. Por isso, o papel da igreja é, além de esticar, além de alargar, estar firme na verdade. Muitas palavras, com o tempo, perdem o sentido. Outras, pela dinâmica da nossa língua, a língua é viva, a língua portuguesa é viva, né? O latim não, o latim não tem mais mudança. Mas na nossa língua brasileira, por exemplo, se eu falo para você manga, o que você pensa? Aquela fruta gostosa que a gente passa e vê, né? As mangueiras com as frutas já brotando, né? Mas talvez você tenha pensado isso que está na ponta, né? Está aqui na ponta da minha roupa, a manga da camisa, da blusa. Se eu falo para você gato, você pensa no quê? Naquele felino, naquele animal. Mas você pode pensar também naquela ligação clandestina de luz e água, né? Que é o gato, né? Não pode pensar no namorado, né? Namorado esforgado. Então, as palavras, dependendo do seu contexto, ela tem significados diferentes. Mas outras, mesmo que elas não tenham, né, esse duplo sentido, elas vão perdendo a sua essência. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, a sua essência é aquele sentimento de fazer o bem ao outro, de querer o bem, de fazer tudo pelo outro, pela outra pessoa. No entanto, hoje, amor significa muita coisa. Até as relações, né, fora do casamento, uma série de coisas é feita em nome do amor. Até se mata por causa do amor, não é? Muitas pessoas se defendem de um crime que fez aquilo por amor. Então, a palavra amor vai perdendo, né, o seu significado. Há médicos que matavam seus pacientes e eles foram julgados no juízo, eles dizem que fizeram isso por amor ao paciente. Então, como uma palavra vai perdendo sua essência ou vai até
se pervertendo. A palavra família. Quando a gente pensava em família, era o pai, a mãe, os filhos, né? E os familiares também, né? Hoje, gato, cachorro, periquito é família, qualquer tipo de relacionamento é família, né? O crime organizado é família. Então, hoje, a palavra família perdeu sua essência. Cerimônias também, com o tempo vão perdendo o seu valor. A cerimônia do dia da independência. Hoje nós estamos celebrando a independência do Brasil. Poucos se lembram disso, porque com o tempo, com a dinâmica da política, da cultura, foi perdendo. Eu não sei se vocês, né, quem tem... Para se vestir e para o desfile cívico que ia ter do Dia da Pátria, né? Hoje, talvez tenha isso, não sei, mas já não é como era antes, né? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque nós estamos tão acostumados com uma palavra chamada comunhão na igreja, que a gente não entende o sentido dela. E se nós não entendemos o sentido dela, nós não entendemos igreja, o que é igreja. E a salvação também não é valorizada. Algo que veio de Deus, que é de Deus, Ele nos entregou, nós não recebemos, não valorizamos. Mas quando olhamos para esse dom, para essa graça, para esse presente que o Senhor nos deu, que é a comunhão, a gente passa a ter alegria. Alegria de saber que temos um presente, que só quem crê no Senhor Jesus desfruta desse presente. Eu queria introduzir então com a mensagem da palavra de Deus que está em Atos. Ney, por favor, Atos capítulo 2, você conhece muito bem, né? Você ama essa passagem. Verso 42 ao verso 47. É um texto clássico a respeito de comunhão. A igreja está explodindo, a igreja está nascendo. Parece aquele vulcão arrebentando assim, né? Anunciando, né? Com poder, com a sua força, a sua graça, né? Então a igreja, no dia de Pentecoste, ela aparece. A igreja começa no dia de Pentecostes. Se você quer encontrar em que dia que começou a igreja do Senhor Jesus, foi 50 dias depois da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor foi a que trouxe o reino de Deus manifestando-se na terra, na igreja. E a igreja começou nesse dia, 50 dias após a ressurreição do Senhor, no dia chamado dia de Pentecostes. Nesse dia, Jerusalém estava fervendo de gente. Tinha milhões de pessoas em Jerusalém, que vieram de todas as nações dos reinos da terra conhecido. Tinha gente de toda a Ásia, gente da Europa, gente do Oriente Médio, de todas as províncias do Império Romano, vinham para celebrar a festa de Pentecostes. Nesse dia, aconteceu algo muito estranho, que marcou essa festa. Um grupo de pessoas começou a falar em línguas estranhas, começou a ter um comportamento de glorificar a Deus como ninguém tinha visto até então. E isso foi uma coisa em que se manifestou visivelmente
através de chamas de fogo sobre um grupo de 120 cristãos, pessoas que seguiam a Jesus. Imagine isso no meio de milhões de pessoas. Chamou a atenção de todo mundo. E aí as pessoas começam a perguntar: o que é isso? Vocês estão bêbados? Trocou a droga? Trocou o remédio? Errou a dose? Por que vocês estão tão assim, né? Aí Pedro começa a dizer: olha, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? E aí ele completa a profecia. E isso, então, faz com que as pessoas que estão lá vendo, muitas pessoas, se arrependam. A mensagem da semana passada sobre o arrependimento, né? Sobre o reino de Deus que está chegando, que é sério, a gente tem que viver para o reino de Deus, buscar o reino de Deus, não o primeiro milhão, não, né? Aquela família bonita, rica. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, aquelas pessoas que estavam interessadas no reino de Deus, naquela multidão, vendo aquilo que aconteceu com os apóstolos, com aqueles 120 discípulos, ficaram atentos à mensagem do apóstolo Pedro. Pedro, então, começa a pregar. Ele vai dar a resposta, que as pessoas perguntam: o que é isso que está acontecendo? Aí ele diz: é a profecia do Joel que está se cumprindo. Só que ele continua falando por que aquilo está acontecendo na frente deles. Porque há 50 dias atrás, 53 dias atrás, eles tinham matado, crucificado a Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus. E eles eram culpados por isso. Eles estavam sendo julgados por Deus por causa disso. Apesar de serem religiosos, eles estavam condenados, porque eles condenaram o justo. Muitos ouvem essa mensagem e se arrependem. Que besteira que eu fiz, meu Deus. Eu ajudei a colocar aquele homem na cruz. Sou culpado. Sou culpado. Sou culpado. Que faço eu? Eles perguntam para Pedro: que fazemos então, Pedro? Angustiados, né? Pedro diz: arrependam-se. Sejam batizados no nome de Jesus. E nesse dia, essa mensagem alcançou 3.000 pessoas. Eu digo alcançou porque milhões ouviram. Mas alcançou, ou seja, fez efeito no coração de 3.000 pessoas. Você pode ter uma igreja lotada, milhares de pessoas, a mensagem poderosa, mas ela alcança poucos. Alcança aqueles que estão com o coração aberto, com o ouvido aberto, com os olhos abertos. E essa mensagem alcançou 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas se arrependeram e creram no Senhor Jesus, foram salvas. O dia seguinte, o que aconteceu? Essas pessoas se reuniram com os apóstolos e outras pessoas foram chegando. De tal maneira que milhares de pessoas todos os dias se encontravam. Um grande avivamento. No século passado, há 2 séculos atrás, quando houve um avivamento na Inglaterra, John Wesley foi um dos responsáveis por esse avivamento, Whitefield também. Houve um ajuntamento de tão grande número de pessoas em torno de buscar a santidade, de buscar a presença de Deus, que eles começaram a fazer cultos, chamado Avivamento de Augsburg, se eu não me engano, não consigo pronunciar direito essa palavra. Mas eles fizeram 3.000 cultos seguidos. A gente vai encerrar esse culto aqui, nós vamos voltar semana que vem, se Deus quiser. Não, eles faziam um atrás do outro, 3.000 cultos. Assim era a igreja primitiva.
assim foram esses nossos irmãos. Todos os dias, se encontrando em torno do nome do Senhor, em torno da cruz, em torno da ressurreição, em torno da promessa do Espírito, em torno de buscar o reino de Deus e esperar a volta do Senhor, que era iminente, porque Ele disse que Ele voltaria. Essa reunião, que era feita pela igreja, foi descrita aqui em Atos 42 da seguinte maneira: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à mensagem dos apóstolos, à doutrina da morte e ressurreição do Senhor, toda aquela verdade. E a comunhão, ao partir do pão e as orações. Aquela palavra, e a comunhão. Eles se dedicavam à comunhão. Como que alguém pode se dedicar à comunhão? Hoje, a gente até convida, depois do culto, vamos ter uma comunhão, né, com os irmãos, conversar, tomar um café. Essa é um dos prejuízos que a igreja, que a palavra comunhão vive hoje. Comunhão para nós virou bate-papo, conversa informal, churrasco. É de chorar. Porque essa palavra comunhão, ela no grego é a palavra koinonia. Essa palavra, ela aparece 19 vezes no Novo Testamento. Ela já era uma palavra conhecida. Jesus não usou essa palavra. Comunhão, ou seja, koinonia. Koinonia. É ajuntamento de duas palavras. Mas ela já era muito conhecida. Aristóteles usava, os historiadores, os escritores do Império Romano usavam. Só que ela tinha um significado que era assim: koinonia era um ajuntamento de pessoas para fazer ou para realizar um trabalho junto, né? Então, aquela tropa de trabalhadores que vão lá fazer um aterro lá, ele vai construir uma coisa, era uma koinonia. Um clube, as pessoas que estavam participando da atividade daquele clube, era uma koinonia. Qualquer atividade junta era chamada de koinonia. Só que o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele quebra agora, ele leva à convulsão a mente das pessoas. Porque ele começa a ensinar que koinonia não é um ajuntamento. Koinonia, comunhão, é algo que ninguém cria, é algo que ninguém faz. Porque a koinonia vem de Deus. Deus é a koinonia primária. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um. E esse relacionamento que eles têm é a fonte de toda koinonia. Vamos supor que essa cidade bebesse da água de um poço, né? Eu não sei, acho que é de poço que vem a água do Oriente, ou não? Ou vem de algum rio? Eu não sei de onde vem, deve vir de algum poço, né? Sabesp, poços, né? A cidade, vamos supor que beba de um poço somente. Então, nós somos hidratados, né? Nós somos hidratados por causa de um poço. Dali é que vem. A koinonia existe, e eu vou explicar melhor o que ela significa pela palavra de Deus, porque há uma fonte de koinonia, e essa fonte se chama Deus.
O apóstolo João, na sua primeira epístola, diz assim, deixa eu achar aqui, ó. 1 João, capítulo 1, capítulo 1, acho que é verso 6 ou 7. Primeiro João, capítulo 1, verso 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há trevas nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Opa! Mantemos comunhão com os outros por quê? Para quem? Como? Se tivermos comunhão com ele. Se andarmos na luz, como na luz ele está. Voltando um pouco mais, né? Eu estou indo da prática para aquilo que é mais, né, conceitual. Voltando um pouco, verso 1, desde o início. O apóstolo João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Gente, é sério que essa hora? Nossa, eu nem comecei. Eu estou na introdução ainda. Tá bom. O que era desde o princípio que temos ouvido, o que visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós temos-a visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestado, que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, agora veja só que tremendo, veja só como o apóstolo João, ele era íntimo do Senhor. O apóstolo João é chamado do discípulo amado. Na ceia, na última noite que o Senhor esteve, né, com eles, João deitou-se, né? A mesa não era assim com cadeirinhas, tal, que a gente ficava ereto. A mesa era como a gente vê, né, aquelas cenas no Oriente, as pessoas se agacham, se assentam em almofadas em torno das panelas que ficam ali no meio deles, né? Então as pessoas reclinam à mesa, por isso que você lê reclinados à mesa, né? E reclinados ali, João deita em Jesus. Pessoa muito, muito, muito mesmo chegada. E essa pessoa mais chegada a Jesus, ele pode escrever isso. Ele disse assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essa comunhão, ele diz que ela já existe, porque ele tem comunhão com a comunhão. João diz: a minha koinonia é com a koinonia, o Pai e o Filho. Por que isso quebra? Por isso que é um paradigma, quebra um paradigma. Por que isso se torna um paradoxo? Por quê? Porque a sociedade era adoradora de deuses, eles não adoravam um Deus só. Era até autorizado adorar um Deus só. O Império Romano autorizava adorar um Deus só, autorizava os judeus a adorarem, a praticarem a adoração a um só Deus. Mas era normal e era praticamente obrigatório adorar aos deuses do Império Romano. Eram muitos deuses, né? Tem um filósofo, ele é muito sarcástico, muito irônico, que ele saiu em Atenas, né? Atenas era uma cidade, ainda é, né? Mas naquela época, antes de Jesus, ou durante Jesus, ou pouco depois, muito idólatra. Era a cidade que mais tinha deuses. Tinha cerca de 3 milhões de deuses em
Atenas, que as pessoas cultuavam. E esse filósofo sai com uma lanterna pela rua, assim, né? Andando, andando. Aí cansaram de ver ele andar com aquela lanterna e perguntaram: o que você está procurando? Estou procurando um homem, porque aqui só tem Deus. Era tão comum a adoração a deuses, quando, de repente, os cristãos passam a adorar um Deus só. Só que um Deus que se relaciona, um Deus que chama, um Deus que fala, um Deus que dá a vida, um Deus que tem comunhão. Isso não era normal. Isso não era normal. O normal é um Deus lá, que se eu fizer um sacrifício, que se eu queimar meu filho, que se eu destruir qualquer coisa que ele pede, ele vai fazer chover, ele vai fazer sair sol, ele vai encerrar a praga que ele mandou. Era isso. A única relação, na verdade nem relação não existia, né? Existia sim esse serviço. Mas agora, ter comunhão com Deus, ouvir esse Deus, falar a esse Deus, receber o amor desse Deus, esperar nesse Deus, não, isso não. Isso ninguém conseguia conceber. Isso então é que o João começa a trazer para os seus discípulos, destinatários dessa carta e para nós. Nós temos um Deus que ele não é isolado. Nós temos um Deus que ele criou todas as coisas e ele ama o que ele criou e ele se relaciona com aquilo que ele criou. Então, eu quero que vocês deixem de ser adoradores de um Deus desconhecido e passem a ter comunhão conosco. A nossa comunhão que é com o Pai e com o Filho, não é um servir a um ídolo, a uma estátua, é ter comunhão. Eu já estou encerrando. Isso também era dramático, trágico para eles, não só porque a relação deles com os deuses não era de comunhão, mas entre eles mesmos. Era proibido. Pessoas de uma casta, pobres, conversarem com ricos, ricos conversarem com pobres. No templo, Jesus conta que no templo um dia entrou um fariseu e um publicano, um religioso, fariseu, um religioso e um publicano, um cobrador de impostos, um corrupto, né? E nós aqui estamos orando junto, nós estamos nos cumprimentando, mas esse religioso lá dizia: ó Deus, eu te agradeço porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou... Não sou como esse fariseu, né? Então, e o fariseu, sim, esse tendo comunhão com Deus, né? O corrupto lá, o publicano, tendo comunhão com Deus. O fariseu tinha comunhão só com ele mesmo, né? Mas esse, tendo comunhão com Deus, diz: Senhor, se propício a mim, tem misericórdia, né? Então, não era possível, não cabia na cabeça deles esse comunhão, comer junto. Não. Mas agora os cristãos comem juntos. Tá João, né? Mas em Atos dos Apóstolos, os cristãos comiam juntos, todos os dias. Faziam a ceia junto. Oravam junto. Isso era demais. A igreja, ela começou, não só com poder, mas ela começou mudando a mente, a sensação, a visão das pessoas, trazendo elas para um reino que não é deste mundo,
para o reino de Deus. Então, a comunhão nos coloca no reino de Deus, para termos relacionamento com Ele. Você, então, comece a pensar sobre isso. Se eu tiver... Aliás, eu vou fazer a escola bíblica dominical ensinando sobre comunhão. Vai se chamar a esse módulo de 3 aulas, só 3 aulas, você pode vir domingo que vem, às 9 horas da manhã, chama Comunhão Plena. Então, aqui, como eu disse, só estou na introdução. Eu queria orar então, pedindo a Deus, que essa verdade, que Deus, com seu Espírito, não através de argumentos humanos, nossos, e nem através da compreensão, cognição que a gente usa para aprender 2 mais 2, mas pelo Espírito, você pudesse discernir essa coisa tão tremenda, tão sobrenatural, que se chama comunhão. Por causa dela, nós temos acesso ao Pai. Jesus Cristo, Ele trouxe um caminho que nos liga ao Pai. E um caminho que nos liga um ao outro. Ainda não começamos a ver isso. Mas esse relacionamento que temos um com o outro é por causa da comunhão que Deus tem conosco. 1 João diz, se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão com os outros. Então a comunhão vai descer e como uma cascata de vida, ela sai do Senhor e vai correr entre nós. E eu queria, se Deus quiser, compartilhar isso com vocês, na escola bíblica ou aqui mesmo, uma outra oportunidade. Mas que Deus pudesse trazer alegria no coração nosso, de saber que existe algo em nós que não se encontra em nenhuma parte do mundo, em nenhuma universidade, em nenhum palco, nenhum show que existe aí, só existe em Jesus Cristo. E isso que nós temos é precioso, é um presente de Deus. E isso nos abençoa, é um meio de graça. É algo que, se você refletir nisso, valorizar isso, agradecer a Deus por isso, a bênção começa a vir. Quão bom, Salmo 133, e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Ali o Senhor ordena a bênção. Percebem? A comunhão é um meio de bênção para nós. E é uma maneira de agradar a Deus. Nós vamos ver isso em João 17, João 15, nós vamos ver isso em Apocalipse 7, nós vamos ver isso em 1 Coríntios 1:9, O apóstolo Paulo dizendo, Cristo vos chamou à comunhão. Eu não crio comunhão, é Cristo que cria e me chama à comunhão. Eu não entro nesse clube porque eu quero, eu não entro nesse relacionamento porque eu quero, só entra nesse relacionamento quem Deus chama. Ah, que coisa maravilhosa. Que Deus nos abençoe, e eu queria orar para que o Senhor venha trazer a nós isso que fez a igreja primitiva crescer, explodir, alargar as tendas, porque a comunhão da igreja primitiva fazia com que todo o povo caía na graça e muitos eram alcançados por causa dela. Não há evangelismo com poder sem comunhão. Nós também vamos falar sobre o evangelismo a partir da comunhão. Mas vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé.